Olá, boa noite. Morre aos 96 anos Rainha Elizabeth. Cantor Piet lança novo álbum musical. E mais. Morador de Patos de Minas ganha prêmio em dinheiro do Triângulo da Sorte. Após empate, Atlético sai de campo vaiado. Suplementos. Uso sem a prescrição de profissional pode gerar riscos ao coração. Patos de Minas cedia etapa regional do torneio de robótica. Moradores de Porto das Poças reclamam da situação da ponte que dá acesso à comunidade. Projeto com iniciativa privada permite que espaços públicos sejam reformulados. Este é o NTV News que começa agora. Elizabeth II, monarca do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, morreu hoje aos 96 anos no Palácio de Balmoral, na Escócia. Um comunicado disse, abre aspas, a rainha morreu tranquilamente em Balmoral nesta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral nesta noite e retornarão a Londres amanhã, fecha aspas. Elizabeth foi a rainha que serviu mais tempo como monarca em toda a história do Reino Unido. Segundo informações da família real, ela se envolveu como patrona real, presidente, com mais de 600 obras de caridade, associações militares, corporações profissionais e organizações de serviço público. Reinando há 70 anos e adorada pelos britânicos, a Rainha Elizabeth II vinha apresentando problemas de saúde e mobilidade desde o fim de 2021. E por conta disso, sempre contra gosto, desmarcava ou adaptava uma série de eventos oficiais. A rainha britânica reina, mas não governa. A chefia de governo é exercida por um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, assume o trono de rei do Reino Unido e de outros 14 países que têm o monarca britânico como chefe de estado, como Austrália e Canadá. Vamos agora a um giro de notícias que marcam esta quinta-feira. Os eleitores terão um tempo extra para conferir o voto na urna eletrônica no pleito de outubro deste ano. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, pela primeira vez a urna eletrônica liberará a confirmação do voto após 1 segundo do preenchimento completo dos números dos candidatos para cada cargo. O consumo nos lares brasileiros, medido pela Associação Brasileira de Supermercados, encerrou o mês de julho com alta de 7,75% em relação a junho. No ano, o consumo nos lares acumula alta de 2,57%. Na comparação com julho de 2021, o indicador apresentou alta de 8,2%. A Mega Sena sorteia nesta quinta-feira um prêmio acumulado e estimado em 60 milhões de reais. Esta semana, o sorteio acontece hoje, por causa do feriado da Independência do Brasil. E o IBGE estimou nesta quinta-feira que a produção brasileira de café em 2022 chegue a 53,7 milhões de sacas de 60 quilos, crescimento de 0,9% em comparação à previsão feita no mês passado, e de 9,6% na comparação com 2021. O ligeiro aumento na comparação com agosto se deve à alta para o café do tipo canéfora. O rendimento médio da safra total de 1.739 quilos por hectare. A colheita do tipo arábica está quase no fim e o país deve fechar com 35,1 milhões de sacas de 60 quilos, quase 10% mais do que a safra anterior. Ainda hoje aqui no News, morador de Patos de Minas ganha prêmio em dinheiro do Triângulo da Sorte. E cantor Piet lança novo álbum musical. O NTV News volta depois do intervalo. Agora a gente fala de música aqui no News. O cantor patense Piet tem novidades em seu trabalho. É o álbum Maré de Pé. Sufocado sob o oceano de palavras inventadas. Celebrando os 8 anos de carreira, o cantor e compositor patense Piet acaba de lançar o álbum Maré de Pé, que numa mistura sonora de pop, rock e eletrônica, apresenta faixas sobre temas cotidianos e reflexivos. Maré de Pé é um álbum que representa bem um mergulho para dentro de si.
né? É um grito de liberdade, um grito de existência, um grito de resistência, resiliência. E é uma mensagem não muito fofa, mas muito necessária, muito honesta, muito verdadeira, né? Nessa vida, muitas das vezes, muitas coisas que a gente vê, tudo é tão louco às vezes, então ficar de pé mediante a tudo que a gente vê é meio difícil. Então fala um pouco sobre isso. Esse álbum traz músicas importantes que já lancei na minha carreira e algumas inéditas também, para todo mundo aí conseguir conferir legal. O álbum vem acompanhado do videoclipe da faixa Sufocado, que foi dirigido pela fotógrafa Ana Paula Castro. A música critica a pressão das redes sociais por uma busca inatingível de padrões. O clipe de Sufocado fala um pouquinho sobre essa pressão que a sociedade impõe para que as pessoas vivam um padrão. Padrão de corpo, padrão de mente, padrão de jeito. Então o clipe ele fala um pouco sobre isso, sobre a liberdade de ser o que se é. E a virtude de ser o que se é. Porque quando a gente descobre que a gente tem que se amar, independente do que as pessoas imaginam para você, eu acho que isso é libertador. Então o clipe foi gravado lá na Queen, mais uma vez a gente conseguiu várias pessoas pro elenco, para representar a comunidade patense também no clipe. Ficou bem divertido, com uma estética 80, então espero que vocês gostem e quem não assistiu, assistam lá. E para divulgar o novo trabalho, P8 irá apresentar o álbum na íntegra, além de outras músicas da carreira no final de semana, durante o evento Setembro Motofest. É isso mesmo, gente. Quero convidar todo mundo para ir no show de lançamento do álbum Maré de Pé, no Setembro Motofest, sábado, dia 10, a partir das 8 horas. Chegue cedo, que o nosso show é o primeiro. Eu quero convidar, conto com todo mundo que gosta aí do meu trabalho. Quero muito mostrar esse novo show para vocês. Espero por vocês lá. Até quando meu sorriso vou passar, até quando vou ficar sem respirar. Sucesso para você, P8. Bom, a gente muda de assunto agora, porque o Triângulo da Sorte fez mais um ganhador em Patos de Minas. Um sortudo ganhou o prêmio em dinheiro. Bairro Campos Elíseos, em Patos de Minas, e tem ganhador do Triângulo da Sorte por aqui. É o Rodrigão, que trabalha no Anjos da Vida. Ele e outra pessoa de Uberaba leva para casa checão de R$10 mil. Esse prêmio, ele veio em boa hora, Rodrigo? Veio. Dinheiro é sempre bem-vindo, né? Com certeza. Agora você nunca desistiu, né? Não. Já tem um tempinho aí tentando a sorte, ela veio. Já sabe o que vai fazer com R$10 mil? Vai sobrar dinheiro pro churrasco aí? Mesmo se não sobrar, a gente tira um pouquinho, né? Tem que ter o churrasco, não tem? Pode faltar, não. Agora, qual que é a dica para os seus conterrâneos aqui de Patos de Minas que ainda não adquiriram o Triângulo da Sorte? Adquirir, né? Que uma hora a sorte chega, com certeza. Não pode perder a fé. Muito bom, parabéns para você, boa sorte. A Suzy está aqui porque semana que vem tem mais prêmios no Triângulo da Sorte e são prêmios incríveis, né, Suzy? Foi uma satisfação estar aqui ao seu lado, sabe? Tanto que eu admiro o seu trabalho, Obrigado. sua competência. E você que está aí assistindo a NTV, fique atento, hein? Tá chegando mais de R$400 mil em prêmios. Só no quarto prêmio neste próximo domingo são R$300 mil para você realizar o seu sonho e o sonho da sua família. Lembrando que quando você compra o Triângulo da Sorte, você também está colaborando com a Pai Brasil, que realiza projetos nas APAES da região, inclusive na APAE aqui de Patos de Minas. Todo mundo tem a mesma chance do Rodrigo, né, Suzy? Todo mundo. Então, você tem que comprar, né? Porque sem comprar não tem como ganhar, né? É acreditar, comprar, levar para casa um checão desse aqui. Eu tô com inveja de você, viu, Rodrigo? Você aí de casa, continue participando do Triângulo da Sorte. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Obrigado, Rafael. Bom, de amanhã até o dia 11 de setembro, moradores do bairro Laranjeiras realizarão festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá. O repórter Caio Machado dá os detalhes. Oi, Caio. Nesse final de semana, a comunidade do bairro Laranjeiras vai realizar uma festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá. Eu converso agora com a Regiane Silva Ferreira, que é a coordenadora lá da comunidade do bairro, né? Conta um pouco pra gente sobre como vai funcionar essa festa no final de semana. Então, nós teremos movimentação de barraquinhas sexta, sábado e domingo, dias 9, 10 e 11. E no domingo nós teremos também um almoço sertanejo. Nessa movimentação nós teremos bingo, um bingo recheado de prêmios excelentes inclusive. Nós teremos aí muitas guloseimas, coisas muito gostosas. Teremos missas todos os dias. Na sexta-feira a missa às 19, no sábado a missa às 18 e também no domingo a missa às 18. E como que faz para prestigiar? Qual que é o endereço?
Bom, essa movimentação de barraquinhas será na Angra dos Reis, na Avenida Angra dos Reis, esquina com a Luci Caetano Barão. E nós esperamos todos vocês. Eu gostaria de convidar toda a população de Patos, de forma muito especial, aos cristãos católicos, né? Que venham nos prestigiar, mesmo vocês aí de outras paróquias. Nós já temos 2 lotes para a construção da nossa igreja, mas ainda falta muito e nós precisamos muito da ajuda de vocês. Nós pertencemos à paróquia do Rosário e estamos aí na luta, né? Por essa finalidade, que é uma finalidade muito importante. Afinal de contas, ter essa presença de Deus, especialmente de Jesus Eucarístico, é fundamental na nossa vida. E Regiane, já conta para o telespectador o que vai ter de guloseima e quitute lá para apreciar? Então, nós teremos a barraquinha do macarrão, nós teremos também feijão tropeiro, nós teremos a barraquinha do pastel, doces variados maravilhosos e a cada dia nós teremos o prato do dia, que são pessoas que doam pratos que eles têm o hábito de fazer, né, que fazem com bastante maestria, e então cada dia nós teremos um prato surpresa. E no domingo, para o almoço sertanejo, aquelas pessoas que desejarem também doar o Marmitex, nós teremos a promoção do Marmitex Solidário, certo? Para isso, a pessoa pode comprar o Marmitex e a gente leva para as pessoas carentes. Para o almoço, posso falar o cardápio? Pode sim. Vai ser arroz branco, tutu, carne de porco, pelota, macarrão e salada. Estilo folia de reis, bem gostosa. Maravilha, muito obrigado, Regiane. Então é isso, pessoal. Entre os dias 9 e 11 de setembro, no bairro Laranjeiras, na Avenida Angra dos Reis, vocês podem prestigiar a festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá. Eu sou Caio Machado, com imagens de Diego Braga, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Caio. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala de esporte. Porque após empate, o Atlético sai vaiado de campo. A gente fala sobre suplementos, porque o uso sem a prescrição de profissional pode gerar riscos, inclusive para o coração. O NTV News volta depois do intervalo. De volta para te contar que o Mineirão estará lotado novamente para um jogo do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quinta-feira, o clube divulgou que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida desta noite, em jogo válido aí contra o Operário no Mineirão às 9h30 da noite, pela 29ª rodada da competição. E olha, mais um empate difícil de ser digerido pela torcida atleticana. O Atlético saiu vaiado do Mineirão nesta quarta-feira, depois do 1-1 contra o Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético está há 2 meses sem vencer em casa. O empate com o Bragantino no Mineirão não era o que os torcedores queriam e muito menos o que a equipe precisava. Falta algo a mais, não é, Cuca? É difícil, né, você achar uma solução assim em palavras, né? Muito difícil. Vontade todo mundo tem, não está faltando para ninguém. Concentração não está faltando para ninguém, está faltando aquele algo a mais que a gente tinha o ano passado. Depois da vitória contra o Atlético Goianiense fora de casa, era esperado um galo diferente no Mineirão. O time mineiro foi até melhor em campo, finalizou mais, teve mais posse de bola, mas o sistema defensivo também não colaborou. Um jogo, no meu entendimento, que não foi mal jogado, longe disso, né? Na grande parte de 3/4 do jogo foi muito bem jogado e infelizmente também hoje não foi suficiente mais uma vez para vencer em casa. Não tenho o que falar, tem que seguir trabalhando da mesma forma, porque por mais difícil que seja entender, eu vi muita evolução hoje no jogo jogado. Sem Hulk, Ademir ocupou a vaga e abriu o placar para o Atlético aos 16 minutos da etapa inicial. Depois do gol, o Galo recuou e o Bragantino aproveitou. Aderlan se livrou da marcação de Júnior Alonso e Arana e bateu rasteiro para o fundo da rede e tudo igual aos 30 minutos. O Atlético voltou mais ligado no segundo tempo, com gritos de raça entoados pela torcida. Teve chances, mas ficou nisso, 1-1. Estacionado na 7ª posição da tabela, contagem regressiva para o Galo tentar subir pelo menos uma posição
para se classificar para a Libertadores no ano que vem. Se hoje tivesse feito 3-1, o 2-0, a gente estaria falando maravilha do que foi o primeiro tempo. Então a gente não pode também achar que está tudo errado em cima disso. Temos ainda 12 partidas pela frente, né? Para ir evoluindo e conseguirmos chegar aí no máximo, no ponto mais alto que a gente conseguir. Infelizmente não é o que o Galo está acostumado, mas é a nossa realidade. O próximo compromisso do Atlético é no sábado, contra o Avaí na Ressacada. E uma das preocupações para essa partida é Arana. O lateral esquerdo sofreu uma entrada dura do jogador Carlos Eduardo do Bragantino e saiu de campo mancando. Arana sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Os suplementos funcionam como um complemento da alimentação. O que é indicado é que eles sejam receitados por profissionais. Os suplementos funcionam como um complemento da alimentação. Na maioria dos casos, são indicados para pessoas que apresentam a carência muito grande de determinado nutriente. Com a rotina corrida das pessoas hoje, elas têm muita dificuldade de alimentar de forma saudável. A suplementação ela vem para poder agregar justamente para esse público. A pessoa tem dificuldade de inserir certos alimentos. Ele também vem agregar. A suplementação são compostos ativos que a gente encontra dentro da alimentação e que às vezes nos falta. São minerais, são vitaminas que a gente consegue inserir através da suplementação. O mais indicado é que eles sejam receitados por profissionais da saúde que avaliam os exames e também a parte física do paciente. O paciente está reclamando, ele está sem disposição, ele está sem energia, ele não está conseguindo dormir bem. A gente vai buscar essa causa e aí fazer a indicação da suplementação. Porque às vezes são detalhes que não possibilitam que ele consiga conduzir uma vida mais saudável ou um plano de reeducação alimentar. O uso desses suplementos sem a devida prescrição médica pode gerar riscos ao coração e à saúde do indivíduo em geral. Por exemplo, eu tenho um composto que ele é a fruta do figo, que é indicado para todo mundo que tem retenção de líquido, aquela mulher que fica demasiada e tudo mais. Só que ele não pode ser associado a uma paciente que já faz o uso de um remédio para pressão. Por quê? Porque vai desestabilizar. Ela já está usando o remédio para pressão já para poder abaixar. Se eu uso um diurético associado, vai abaixar ainda mais. Então eu posso ter uma hipopressão por causa disso. Então a gente tem que avaliar o que ele já usa e através dessa avaliação montar um plano que seja indicado para ele. No próximo sábado, dia 10, Patos de Minas vai sediar a etapa regional do torneio de robótica. O Torneio Brasil de Robótica é um programa nacional voltado para crianças, criado para despertar o interesse dos alunos em temas como ciência e tecnologia dentro do ambiente escolar. E aí ele começa com etapas internas em alguns colégios, em algumas cidades, né? Então essas equipes aqui de Patos passaram por essa etapa interna. Agora eles vão concorrer na etapa regional, que pega o Triângulo Mineiro, algumas cidades de Minas. E se eles passarem, eles são classificados para a etapa nacional. E é muito interessante porque é um torneio que, além de incentivá-los, né, nessa parte da programação, da robótica mesmo, dos robozinhos, dos legos lá, né, das missões, eles trabalham muito a parte sustentável. Então, cada categoria tem um tema em cima das ODS da ONU, né, para eles desenvolverem soluções que vão ajudar na preservação do meio ambiente ou na área da saúde. Dentro dos seus respectivos grupos, cada criança tem uma função. Pode atuar na parte de montagem dos robôs, na parte das pesquisas e até na parte de programação. O nome do robô que a gente usa ele se chama Ludobot. É um robô utilizado em aulas de robótica, especialmente em escolas, que é especialmente para torneios. Nós, ao longo do torneio interno do Marista, trocamos a garra do robô 4 vezes. E agora trocamos mais 3 para o torneio regional. Trocamos as garras do robô por causa que no tapete tem missões que você tem que concluir e trocamos a garra do robô de acordo com as missões. Na programação do robô, eu pego o tablet que eles fazem pra gente programar e a gente vai colocando várias coisas pro robô pra fazer, pra frente, virar pra esquerda, pra direita. E quando a gente faz isso, a gente tem que fazer de acordo com as missões que a gente vai fazer no torneio. A gente fez 3 programações para 3 tarefas. Uma é que você tem que arrumar o cano
onde ele tem que ficar. Uma você tem que colocar uma caixa na despensa e outra que você tem que colocar alguns defensores agrícolas no lugar correto. O torneio acontece no Colégio das Irmãs e será aberto ao público. O torneio de robótica será dia 10 de setembro, às 8h30 da manhã. Venha nos acompanhar. A seguir aqui no News, moradores de Porto das Posses reclamam da situação da ponte que dá acesso à comunidade. E o projeto com a iniciativa privada permite que espaços públicos sejam reformulados. O News volta depois do intervalo. Moradores de Porto das Posses reclamam da situação da ponte que dá acesso à comunidade. Desde as fortes chuvas registradas no princípio do ano, a ponte que dá acesso à comunidade de Porto das Posses está se deteriorando. Com boa parte das tábuas soltas e trincadas, a ponte, que também está com as réguas partidas e desalinhadas, tem tirado o sossego de quem transita pelo local. Essa ponte está muito ruim. Eu venho trazendo meu sogro que está doente e então está precisando de arrumar, porque se precisar de vir, eu que vim durante o dia, mas se precisar vir durante a noite, não tem como passar, porque está muito ruim e muito perigoso. Alberico e Maria do Carmo residem em Capela das Posses e ficam preocupados quando precisam passar pela ponte. Aí, Deus, no último dia que eu vim, eu já falei que estava muito perigoso, que de cá tinha um buraco muito grande. Então, e de lá, a entrada tá o buraco também, né? Então, eu já perdi o irmão por causa de ponte ruim e eu não quero que ninguém morra mais por isso. Ali é dos mais perigosos, ali vai machucar a gente e vai quebrar carro ainda. A Prefeitura de Patos de Minas relatou que a cabeça da ponte está quebrada e que equipes já estão se mobilizando para efetuar as obras necessárias. A ponte foi quebrada, ela está danificada, por isso, por segurança, a gente fez uma interdição lá parcial, momentânea. A gente recomenda a passagem pela estrada antiga, próxima à UFO, lá o novo prédio da UFO, que teve as obras retomadas, inclusive, enquanto a gente não faz esse reparo. A gente está empenhado nesse sentido. Até o fechamento desta reportagem, o local ainda não havia sido interditado para que os reparos pudessem ser realizados. O material foi arrumado, a gente está deslocando as equipes lá o mais rapidamente possível. O pessoal está em outros pontos, em outras estradas, né? A gente está preparando para o período chuvoso. E eu não tenho um período concreto para te falar, não. A gente vai fazer o mais rápido possível. Com essa, então, a gente começa a nossa análise da notícia. Aqui comigo o jornalista Odair Cardoso. Odair, mais uma vez, as pontes voltam a ser pauta aqui da NTV, justamente pelas má condições que elas estão colocadas ali e a população que precisa transitar por elas diariamente. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. E a gente vem acompanhando isso, né? A gente vem mostrando isso. Lá no início do ano, quando a chuva estava bem forte, choveu muito em Patos de Minas naquela época, tivemos aí inundações, tivemos aí dificuldades para acessar as comunidades. Essas pontes sofreram muito com essas chuvas. A situação já era ruim naquela época, só que isso aconteceu em janeiro, fevereiro. Nós já estamos aí no mês de setembro e não foi tomada providência para poder resolver essa situação. Pelo menos não nenhuma providência efetiva, né, para que isso pudesse ser regularizado, para que essas comunidades que acessam por ali, porque há uma grande movimentação por ali, possam ter uma tranquilidade, né, possam não ficar preocupados de passar por ali sem o risco, ou pelo menos com um risco menor de incidente ou de acidente, porque realmente tem uma imagem aberta nessa reportagem que mostra a ponte, ela está realmente com muita dificuldade. É uma ponte aí que está com danos, né? E a gente, deixa eu só acertar esse microfone aqui, que o Wesley está me pedindo para acertar. Acho que agora vai, né? Agora sim? Agora vai. E aí, Matheus, essa ponte, esse tipo de ponte, esse tipo de situação que deixa as comunidades com muitas dificuldades e também muito preocupadas, elas acabam sendo problemas que poderiam ter sido resolvidos ao longo do tempo. A Prefeitura não teve o olhar para esse local aí, onde várias pessoas já reclamaram, já pediram providências, e aí a gente fica nessa expectativa. Será que vamos esperar o período chuvoso começar novamente, né? Essa pode ser aí forçada novamente pela chuva que pode vir e que virá certamente, né? Talvez não aí naquele volume que a gente teve no início do ano, mas vai chover novamente, vai piorar essa situação.
E aí não se resolve, né? Não se dá aí uma solução, não se repara, não se reconstrói, reestrutura um acesso tão importante para essa comunidade. Agora, daí, eu vou acabar sendo traído pela memória, porque eu me recordo quando a gente estava acompanhando aquela situação da ponte de Curraleiro, que veio da outra gestão para a atual gestão. Se está na atual gestão, é um problema desta gestão que tem que resolver. Me recordo que houve um levantamento de quantas pontes nas comunidades rurais de Patos de Minas que estavam em más condições, e aí um plano, um projeto para que se pudesse estruturar, consertar todas elas. E a gente vê agora mais uma aparecendo. Então a gente acaba percebendo que nem todas as pontes foram consertadas dentro de um plano, dentro de um tempo previsto. Porque a gente viu pelas imagens aí que a nossa diretora colocou no ar, as condições. Esses problemas dessa ponte aí que a gente está falando em questão de Porto das Poças, não começou da noite para o dia. Não. Então a gente percebe aí que essas más condições têm há muito tempo. Nós temos aí um período interessante para poder analisar isso, porque você teve aí fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e agora setembro, para que alguma providência fosse tomada, como eu disse, e não foi. Não é algo que aconteceu da semana passada para essa semana. É algo que as pessoas vêm reclamando, vêm pedindo providência ao longo do tempo, não está tomando providência, está esperando a situação piorar mais ainda para poder aí ter que fazer uma intervenção. O fato é que essas comunidades estão aí corretíssimas de ficarem preocupadas, porque é um acesso que está realmente muito danificado. E aí, Adair, a gente acaba relembrando, se essa ponte continua desse jeito, a tendência, claro, é só piorar com as várias constatações, é só piorar, e isso pode acabar tirando o direito de ir e vir dessas pessoas, porque a gente sabe que por muitas das vezes, em muitos locais, agora falando de uma maneira mais abrangente, acaba sendo o único meio de ir e vir dessas pessoas. Pois é, e aí a gente dá voz a essas pessoas, jornalistas da NTV, mostra, porque já foi pedido providência, já foi solicitado, houve toda uma via sacra para que isso fosse resolvido, não foi, tem que chegar por meio da imprensa para poder mostrar e para ver se vai ter aí uma solução, né, alguma providência por parte do município. A gente aguarda a resposta e traz para você assim que nós recebemos. Daí, a gente muda de assunto agora porque olha só essa iniciativa. Por meio de parcerias privadas, locais públicos poderão ser adotados e reformulados em Patos de Minas. De autoria do Executivo Municipal, a Lei nº 8.058 de 2021 foi aprovada na Câmara Municipal e, desde então, por meio do projeto Viva Patos, praças, quadras, aparelhos públicos e canteiros da cidade são adotados por empresários e pessoas físicas que realizam a revitalização e zelam pelos locais. É um projeto que a gente desenvolveu no ano passado, teve ele aprovado na Câmara no mês de julho. E ele prevê essa parceria com as empresas, com as pessoas físicas, com as cooperativas, para que a gente, enquanto comunidade, trabalhe para manter a nossa cidade mais bonita, mais organizada. Falcão afirma que os impostos não são suficientes para manter a manutenção em dia, haja vista que Patos de Minas possui centenas de praças e canteiros. É claro que legalmente a responsabilidade da limpeza, da capina, ela é da prefeitura. Mas nós nunca conseguiremos, sem a ajuda da população, manter os espaços limpos e também embelezados. Por isso surgiu esse programa, onde existe inclusive a previsão das empresas, de todos os parceiros, explorarem em relação aos espaços, vincularem a sua imagem à questão do bem comum. Quem adota um espaço público assina um termo de 5 anos. Mas em caso de desistência ou algum imprevisto, a manutenção pode ser rompida a qualquer momento. O secretário de Agricultura, Lucas Mendes, explica que os locais disponíveis para serem adotados podem ser consultados por meio do portal vivapatos.com.br. Lá tem todas as informações necessárias no processo de adoção e por lá faz-se o cadastro e envia a documentação. Essa documentação sendo enviada, nós entramos em contato, fazemos a visita, conversamos sobre o processo de adoção e a partir daí passa para a parte jurídica do processo, onde se celebra o termo de convênio após definir o espaço, apresenta-se o projeto do espaço que vai ser revitalizado e logo em seguida assina o convênio, o termo de convênio, e a empresa adotante está liberada para fazer o processo de execução do projeto. Cerca de 20 empresas já aderiram ao projeto e a Praça Antônio Dias foi o primeiro local adotado a ser finalizado, cujo chafariz esculpido pelo artista Vicente Nepomuceno foi revitalizado
e adornado por um jardim florido. Já tem outros espaços adotados, como por exemplo a Lagoa Grande, que a Unimed já entrou lá, já iniciou todo esse processo para transformar aquele local. A população vai ter muito mais opções ali na Lagoa Grande. E eu quero informar a população também que o Mocambo também já foi adotado pela Credicopa e também pela Unipan, dividido lá em 2 partes. A Praça do Rosário também, Praça Nossa Senhora de Fátima. Também a Praça Abner Afonso, conhecida como Praça dos Boiadeiros, também parte da Getúlio Vargas. Agora o prefeito pretende expandir o projeto pelos canteiros da Avenida Juscelino Kubitschek e apresentou o Viva Patos para empresários que possuem comércios pela via. A gente já tem ali muitas empresas que fazem essa adoção, que já cuidam de alguns espaços, e a gente quer multiplicar isso para tornar a nossa entrada da cidade mais bonita. E a gente teve aqui muitas adesões, graças a Deus, está dando muito certo. A prefeitura tem feito essa busca ativa de empresas, tem visitado individualmente, mas como a JK tem lá dezenas e dezenas de empresas, hoje a gente fez uma reunião maior aqui para conversar com todo mundo de uma vez. Daí, uma iniciativa legal, né? Cada vez mais a gente percebe alguns locais que acabaram já sendo transformados aqui em Patos de Minas, ficaram muito bonitos, por sinal, mas a gente acaba percebendo, de uma maneira geral, outros locais adotam essa mesma atitude, mas a gente percebe uma ineficiência do poder público de não conseguir transformar esses locais, então acaba precisando aí de uma iniciativa de outros parceiros. É uma obrigação do município, né? A obrigação, vamos deixar claro aqui, a obrigação de cuidar dos espaços públicos é do município, é a prefeitura que tem que fazer isso. Se não está conseguindo fazer e tem alguém que quer investir, quer ajudar e quer fazer essa adoção, quer essa iniciativa, né? quer melhorar esses espaços públicos, por que não? É interessante. Mas o que deixa claro aí que não estava sendo bem cuidado, né? Por deficiências de outras gestões ou da nova gestão, da gestão atual, a gente tem que analisar. Mas a questão maior é essa parceria entre município e empresas privadas é interessante. Eu acho que mais empresários poderiam fazer isso, né? E aí as comunidades adotarem. A gente tem alguns locais que você vê que as comunidades adotam e fica muito bonito. A gente tem que, inclusive, parabenizar. Agora, é uma obrigação do município, é uma obrigação da prefeitura de fazer isso. Não estava tão cuidado assim, porque, claro, está aí alguém querendo cuidar e que bom que venha, né? Que venham mais espaços públicos cuidados, já que o município não tem dado conta de fazer isso, que as iniciativas das comunidades, das empresas possam propiciar melhores ou melhorias para esses espaços que todos nós utilizamos no dia a dia. É isso, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui, Odair, e já depois do intervalo a gente continua com a nossa análise de notícia. De volta com o News, para te contar que foi discutido na reunião da Câmara desta quinta-feira um projeto de lei do vereador Mauri da JL que limita o número de criação de galinhas no perímetro urbano de Patos de Minas. De acordo com o texto, fica permitida e autorizada a criação desde que soltas nas áreas de terreno das habitações urbanas localizadas no perímetro urbano do município de Patos de Minas de até 5 exemplares de galinha caipira ou galinha de granja. É permitida a criação conjunta com galinhas de até 10 pintinhos com idade de 1 dia até 40 dias de nascimento. Um exemplar de galinha poderá ser substituído por um exemplar de galo, que ficará sujeito a todas as disposições da lei para as galinhas. O terreno deverá ser mantido em perfeitas condições de limpeza para não se tornar foco de doenças. Fica proibido criar galinhas de qualquer espécie não enquadrada no artigo 1º no interior da habitação, cujo descumprimento ensejará nas seguintes penalidades: apreensão de todas as galinhas encontradas nessa situação, proibição de criação de galinhas no imóvel por 3 anos, aplicação de multa de 10 unidades fiscais do município de Patos de Minas, o FPMs, por exemplar encontrado no interior da habitação. Criar conjuntamente mais de 5 exemplares adultos de galinha ou mais de 10 pintinhos com idades entre 1 até 40 dias de vida, cujo descumprimento ensejará as seguintes penalidades: a apreensão e doação do excedente de exemplares de galinha para entidades assistenciais localizadas no município, indicadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, sem prejuízo de multa de 10 UFPMs por ave excedente. Em caso de reincidência, apreensão de todos os exemplares,
multa de 30 UFPMs e proibição da criação de galinhas no imóvel por 3 anos. A gente já se vê a criação do animal aí de galinhas no meio urbano, a gente já vê que já existe, né? Mas irregular. Esse projeto está aí resguardando aí, dando oportunidade às pessoas, os criadores que gostam, às vezes até para evitar aí praga em seu quintal, aumentar a renda. Assim, é um projeto econômico justo para Patos de Minas, justamente para regulamentar, mas não é só dar autorização para a população criar de qualquer jeito. Tudo regulamentado perante aí os trâmites legais do município, o projeto haver multa por descumprimento, de criação irregular, de maus tratos, maus jeitos. Então é um bom projeto, pode ter certeza aí que vai garantir aí a dignidade da população. Como eu já disse aí, a galinha inibe muito aí a questão da praga, o escorpião, outros mais, né? O mosquito da dengue. Então eu acredito aí que é uma parte aí também que pode contribuir na saúde. Apresentado no plenário da Câmara, o vereador William Campos pediu vista do projeto para analisar a constitucionalidade do texto. Para o vereador Zé Luiz, que foi contra o projeto, existe regra no Código de Vigilância em Saúde Ambiental que proíbe a criação desse tipo de animal na cidade. Bom, daí, um projeto a ser questionado então pelos vereadores, tanto quanto inusitado. Que vai entrar em conflito aí com outras regras já estabelecidas para a criação de animais no meio urbano. Não se pode regulamentar algo que já exista uma lei que proíbe, mas eu fico imaginando de que maneira isso chegou até o vereador, o que motivou, né? Eu queria entender o que motivou, o que o levou, né? De onde saiu essa ideia, porque como é que vai se fiscalizar essa situação? Você não pode entrar no terreno do outro. Já existe a questão da vigilância, né, que precisa ser analisada, que precisa ser cumprida. Então existe fiscalização, existe denúncia. Hoje não se fiscaliza nem outras questões, outras situações que deveriam se fiscalizar no município, por parte da prefeitura. Como é que isso seria? Como é que seria essa fiscalização? Agora, provavelmente, essa proposta, né, esse projeto vai entrar em conflito com leis que já existem e querendo regularizar uma situação que até então é proibida pela legislação. Enfim, eu queria muito saber como é que chegou a essa ideia, de que maneira, o que gerou, o que provocou isso. Porque a gente sabe que pessoas criam animais no meio urbano, mesmo sendo proibido, a gente sabe disso. Agora, regularizar isso em projeto de lei na Câmara é muito para mim. Pois é, vamos ver o que acontece a partir de agora nas próximas reuniões da Câmara. Daí, mudando de assunto, mas ainda continuando lá na Câmara Municipal de Patos de Minas, segundo o prefeito aqui do município, o contrato entre Copasa e a cidade não é válido. Em outubro, ele vai abrir licitação para contratação de nova empresa para prestar os serviços da Copasa no município. Além da reunião com os vereadores na Câmara nesta quinta-feira, uma consulta pública também será realizada com a participação da população, que deve acompanhar todos os trâmites para a contratação de uma nova empresa. Falcão deixou bem claro que não há rompimento de contrato, já que o documento é irregular, pois não teria ocorrido o processo de licitação para a contratação da estatal em Patos de Minas. Esse contrato da Copasa aqui em Patos de Minas, como todos sabem, ele foi feito em 2008, com validade de 30 anos, mas nesse intervalo veio o novo marco regulatório do saneamento, a lei federal recente agora, e a gente entende que o contrato então é nulo, porque não teve licitação, nem dispensa de licitação. A gente buscou um respaldo jurídico em todas as frentes. Eu fui pessoalmente comunicar ao presidente da Copasa o nosso desejo de não permanecer com o contrato, e a gente já está com a modelagem técnica toda preparada para uma nova licitação. O chefe do executivo já teria dito em outras entrevistas sobre o desejo de trocar o serviço de abastecimento e saneamento da cidade. Diante da expectativa sobre os prazos para uma nova licitação, o prefeito deixou vago com relação às datas. Muito em breve a gente vai abrir a consulta pública. Aí essas questões de data estarão mais claras, né? A data que eu posso dar nesse momento é que após todo esse procedimento aí, para declarar nulidade do contrato, a gente vai fazer muito em breve a consulta pública. Daí, você já acompanha muita novela? Acompanho novela.
Pois é, essa é mais um capítulo dessa novela aqui em Patos de Minas, porque toda vez a gente vê inúmeras especulações do que pretendo fazer, vou fazer, mas de fato, algo que a população espera há muito tempo, por grande parte da população, o rompimento do contrato com a Copasa, uma promessa que esse contrato seja rompido, de fato, parece demorar muito ainda para acontecer. A gente veio acompanhando essa situação desde que teve a CPI da Copasa na Câmara, né? E aí a gente veio acompanhando todas as pessoas que foram ouvidas, todas as parlamentações, né? De um lado, de outro, a Copasa se defendendo, e do outro lado sendo acusada. Fez ali o relato de tudo isso na Câmara, orientou-se a que a Prefeitura então rompesse esse contrato. A Prefeitura entende que não é uma questão de romper, já alegando que esse contrato não tem validade, que é nulo. Do outro lado, a Copasa rebate essa situação. Agora, Matheus, isso não é tão simples assim como o prefeito está pensando, pelo menos no entendimento mais jurídico. Porque, se você for imaginar, a Copasa não vai simplesmente aceitar isso. Isso vai ser levado para a Justiça, isso demanda tempo. E não é algo que acontece, já vamos abrir uma licitação para nova empresa. A Copasa vai contestar isso na Justiça certamente, isso vai se arrastar, a gente espera que não, né? A gente espera que isso se resolva o mais breve possível, mas vai arrastar, vai ser uma briga judicial, já está sendo, né? Mas a partir do momento que isso partir para as vias de fato, o que vai acontecer? Briga na Justiça, primeira, segunda, terceira, em todas as instâncias que forem necessárias. A Copasa vai realmente querer se manter, porque é um bom negócio, cuidar dessa gestão aí das águas de Patos de Minas e também do esgoto. É rentável, porque senão ninguém ia querer esse serviço. Agora, resta uma situação, né? Quem é que vai cuidar disso? De que maneira essa licitação vai vir? Porque se você tira alguém que está fazendo um serviço que não é a contento, que não está prestando esse serviço a contento, como tem sido dito e como tem sido colocado, quem vai tomar conta disso? Quem é que vai cuidar? Muitas cidades fazem as próprias autarquias, né? Criam ali os serviços de saneamento, como é o caso do SAI, como é o caso do DEMAI, em Uberlândia e outras cidades que criam as autarquias para cuidar dessa água. O dinheiro fica no município, né, ali gerando renda, emprego, lucro para o próprio município, do que uma empresa que pega esse dinheiro e leva para outro lugar. As mudanças na legislação propiciaram que isso fosse ampliado, né, que outras empresas pudessem disputar esses certames e concorrer para poder cuidar do saneamento, né, da gestão de águas de um município como é Patos de Minas. Não pense que essa briga vai ser fácil, porque é muito dinheiro em jogo, né? Tem toda uma estrutura aí que a Copasa quer manter e que vai, né, por vias da lei, que vai contestar isso daí para poder se manter, para poder continuar prestando esse serviço. A legalidade desse contrato, se realmente ele foi feito dentro da legalidade ou não, a Justiça vai definir, vai aí resolver isso por meios legais. A Câmara entendeu que não, que foi feito um contrato fora da lei, que foi feito um contrato ilegal. O prefeito fala de nulo, né, de contrato nulo. Tudo isso vai ser contestado. Por isso que eu não entendo, não acho, não vejo que seja assim algo tão fácil, tão rápido de se acontecer. O prefeito está falando aí de convocar a população para também ser ouvida. Isso é interessante também, que a população seja ouvida. Afinal de contas, é a água que chega na nossa casa, que chega na casa de cada um, né? É o esgoto que é tratado, é o valor desse serviço que é prestado à população, é a maneira como esse serviço é prestado, é como esse esgoto está sendo tratado ou não, né? Há muitas reclamações da maneira como a Copasa trata e da quantidade que ela trata desse esgoto que é gerado das nossas casas, das nossas residências. Então tudo isso tem que ser avaliado e levado em conta. Agora, achar que é só fazer uma licitação, que é só romper esse contrato, não romper, né? Torná-lo nulo para poder colocar já uma outra empresa para cuidar disso, não acredito. A impressão que dá quando a gente ouve o prefeito falar é que isso vai ser rápido, é que isso vai se resolver rapidamente. Tomara que a gente tenha uma solução rápida, mas a gente sabe o que é a lei, a gente sabe dos recursos, a gente sabe das tramitações, dos recursos, das buscas de cada lado para poder se defender, e que isso é algo que não vai ser por agora. A gente vai ainda ficar com esse serviço por um bom tempo, esperando que se resolva. O que não dá é para ter um serviço da maneira como está sendo prestado e que a população reclama de que ele não estaria contente, né? De que ele estaria ali sendo fornecido de uma maneira que não é satisfatória.
o executivo vê isso, o legislativo vê isso, a população denuncia, mas é a justiça que vai aí determinar a legalidade ou não dessa coisa toda. E aí a gente tem que esperar também um tempo daí, caso ocorra a contratação de uma nova empresa, de um processo de locação dessa empresa nos locais que ela irá atuar no município. Então, ainda assim, a gente vai precisar da Copasa, como você disse, um bom tempo. Queira ou não, há todo um know-how, né? Há todo um know-how aí de trabalho elaborado pela Copasa. A população não pode, você está falando dessa mudança de gestão. Exatamente. Né? A população não pode ficar desatendida, desassistida, não é. A prefeitura também falou que isso não deve ocorrer, já que aí a Copasa cumpriria esse período até que realmente a justiça resolva essa situação, né? Faça aí uma determinação, chegue a um ponto, é por isso que eu acho que demora, eu entendo que demora. Mas aí, Matheus, essa modificação de quem vai gerir o esgoto, a água, o fornecimento, o abastecimento de água, isso não interfere, ou não pode interferir de maneira alguma no que a população recebe em casa. Isso aí a população tem que ser atendida corretamente, porque está pagando por isso. Não é assim, vamos lá fazer para poder prestar um favor à população. Não é isso. A situação está sendo paga, é um serviço pago, e que a Copasa vai cumprir até que seja resolvida, seja ela continuando no atendimento ou outra empresa assumindo isso daí, ou o município, quem quer que seja. E aí, Odair, até uma reflexão que a gente acaba trazendo aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa análise da notícia, que é justamente, a gente precisa até mesmo ver os meios legais, se isso pode acontecer ou não, mas caso abra uma licitação, e se a Copasa, será que ela vai poder participar ou não? Se ela ganhar essa licitação, o que acontece, né? Porque são muitas possibilidades que podem ocorrer quando a gente tem uma licitação. Tudo isso tem que ser visto, tem que ser revisto, o que pode, o que não pode, quais são os critérios, porque eles são estabelecidos. E licitação é algo muito sério, algo que tem que ser levado muito a sério, e a população espera que seja sério, porque quer que o serviço seja prestado, quer pagar pelo serviço, mas quer que ele venha de forma correta, e sem que haja nenhum outro problema. Até porque, Matheus, não se justifica, já que você está querendo retirar uma empresa e ela participar e concorrer. Enfim, são coisas que a lei vai ter que definir e decidir. É isso então, Odair. Com essa aí a gente vai fechando a nossa análise da notícia aqui. Vou fazer algo que eu falei que eu iria fazer nos bastidores. Bora, Bill? Bora, Bill, o filho do Bill e a mulher do Bill. É isso aí, Odair. Obrigado pela companhia, amanhã a gente volta. Boa noite para você. Entendedores entenderão. Boa noite a todos. Obrigado, Matheus. Amanhã a gente se encontra. Boa noite para você. Até amanhã.